Boa noite, meu nome é Ramoni, o do colega é Fagner. O nosso PA é sobre o uso de videoaulas experimentais como agente facilitador na compreensão de fenômenos físicos e também químicos, dos conteúdos abordados no ensino médio no município aqui de Conceição da Barra. Nós vamos começar o nosso PA falando do problema. Todo professor de ciências, que é o nosso caso, química e física, sabe que boa parte de seus alunos tem dificuldades na compreensão dos fenômenos da natureza. E essa dificuldade se acentua ainda mais se os conteúdos difíceis e complexos de serem visualizados forem apresentados de forma verbal e textual. O objetivo do nosso PA fala da utilização de vídeos, aulas experimentais como agente facilitador da compreensão de conteúdos trabalhados na disciplina de física e também de química no ensino médio, em complementação às aulas tradicionais, que é a aula expositiva com quadro e pincel que a gente usa no dia a dia. Bem, boa noite. Continuando o que foi falado pela colega Ramoni, como metodologia do nosso trabalho, a gente tem como ideia inicial uma pesquisa do tipo qualitativo, e nessa pesquisa vai ser coletados através da internet, dos demais meios de comunicação, como artigos de revistas especializadas, artigos de revista que tratam do assunto, e a própria mídia em geral vão trazer vídeos que vão estar facilitando a compreensão do aluno de um determinado conceito físico ou químico trabalhado. Tá? Então a ideia geral é a gente catalogar uma quantidade de videoaulas, em especial videoaulas que tratam de experimentos, de forma que esses experimentos venham a contribuir o aprendizado dos alunos em sala de aula. E por que isso se torna interessante? Porque se a gente for analisar a nossa realidade local, aqui no município de Conceição da Barra, a gente só tem uma escola estadual, e nessa escola estadual a gente não possui um laboratório didático, um laboratório experimental de física e química. E aí a gente fica naquela velha tradição de só lousa e pincel, e isso acaba deixando, de certa forma, o aluno longe da realidade científica. Né? Então surge a necessidade do aluno estar presente e ele entender que essa ciência é presente com ele. Então a gente pensou na ideia de, como hoje a internet é muito rica na questão de videoaulas e experimentos, a gente pensou, na verdade, em fazer uma catalogação desses experimentos, certo? Esses experimentos seriam catalogados de forma que poderiam ser usados futuramente na sala de aula. Só que essa catalogação seria de forma sistemática. Então a gente catalogaria 3 tipos de vídeo: vídeos somente experimentais, vídeos que reproduzam um determinado experimento e vídeos que também poderão servir como roteiro para uma prática experimental com material de baixo custo, em sala de aula, alguma coisa desse tipo. Né? Essa seria a ideia do trabalho. Como também metodologia e como também uma forma de auxiliar o nosso aluno na compreensão e na ideia do PA, a gente trouxe uma mensagem lá, um programinha do STREC, que ele vai também ajudar a gente nesse processo de apresentação ao aluno, aos vídeos, aulas, apresentação ao aluno de forma geral, as TICs. A gente vai passar para vocês como ficou a ideia do nosso experimento view Strict, e vai ser passado por Scratch. Então, aí no nosso Scratch, a gente ficou desse jeito aqui, que vocês vão acompanhar. Então ele pede o nome, digita o nome, faz alguns questionamentos básicos, aí o usuário, o aluno, ele bota qual a função, né? Ele vem falar para a gente que a internet também pode ser utilizada para também estudo, né? Porque às vezes o nosso aluno ele utiliza somente a internet para jogo, então para rede social, e isso vai poder ajudar ele na sala de aula. Então, isso seria um primeiro contato inicial com o aluno.
Para ficar mais claro o que seria feito também a nível de aluno, a gente tem aqui o mapa conceitual. Esse mapa conceitual, nós temos temos dois mapas. Esse primeiro mapa seria um mapa basicamente do que seria trabalhado de conteúdos de física e química. Então nós temos aqui as propriedades físicas e as propriedades químicas da substância, da matéria em si. Lembrando que nosso objetivo inicialmente de conteúdo de física e química é trabalhar sobre as propriedades da matéria, propriedades físicas e químicas. Então esse primeiro mapa conceitual ele vem trazer isso aí. O segundo mapa conceitual ele já vem trazer para a gente o mapa conceitual do próprio PA, né? Onde a gente tem assim o tema principal, a gente tem os demais conceitos distribuídos, como vocês podem estar acompanhando, né? E a gente tentou, de certa forma, sistematizar para ficar de forma bem objetiva a questão da visibilidade qual é a ideia do projeto, certo? Então essa seria a ideia do mapa conceitual. Outra ferramenta que foi sugerida também para a gente trabalhar em sala de aula foi os quadrinhos, né? Que por sinal é uma ferramenta muito interessante. Aqui já o quadrinho que foi feito lá no site do Máquina de Quadrinhos. Então, o quadrinho foi trabalhado. Então, nessa conversa inicial, o Cebolinha e o Cascão, eles se encontram e o Cascão ele vai falar para o Cebolinha o quão legal foi a aula que ele teve hoje de Química. Porque nessa aula de Química, a professora não ficou somente no quadro, somente com o pincel. Ela trouxe uma videoaula de um experimento, e esse experimento abriu os olhos do Cascão para a nova química, a química que até então ele não conhecia. E aí, nesse primeiro momento, Cebolinha e Cascão, Cebolinha Cascão motiva o Cebolinha para a ideia da videoaula e incentiva também a Cebolinha a interagir mais no sentido de procurar aulas e tal, usar a internet como ferramenta, né? Ainda pensando na linha do nosso PA, a gente também trouxe para apresentar para os colegas como software interativo, software educativo, esse programinha aqui. Esse programinha, ele é o chamado PH-ET, é da Universidade do Colorado. Ele traz simulação de vários fenômenos químicos, né? Esse software seria classificado como software de simulação. E nesse caso aqui em particular, eu tenho a possibilidade de trabalhar as propriedades térmicas da matéria. Então, nesse quadro aqui, eu tenho um recipiente, onde eu tenho um barômetro, eu tenho uma fonte de calor, tenho um termômetro, e se eu adicionar calor, a gente pode observar que essas moléculas aí, elas ganham maior agitação, certo? Do outro lado, no lado direito, eu tenho um gráfico de mudança de fase, e assim a gente consegue trabalhar a questão das variáveis presentes na mudança de fase. Se você observar aí o termômetro, você vai ver que a temperatura está aumentando, a pressão também está variando, e isso é uma forma do aluno interagir também com as novas mídias e uma forma de facilitar o aprendizado do aluno, né? Então, é uma das maneiras que a gente tem também. Aqui eu posso mudar o volume do recipiente, e nessa toda a argumentação aqui a gente consegue discutir os conceitos e as grandezas físicas presentes, né? Observando que isso aqui só seria possível de observar através de um laboratório, que não é nosso caso. E aí, voltando um pouco na questão do trabalho em si, do artigo, a gente pensou como resultado, depois que a gente tivesse uma boa catalogação desses livros, desses vídeos, depois que a gente tivesse uma boa quantidade de vídeos, a gente ia catalogar esses vídeos de maneira que a gente pudesse ter um certo controle na questão do tempo de duração dos vídeos e nos conteúdos abordados pelo vídeo, né? E quais os conhecimentos prévios que o aluno deveria ter para que ele entendesse aquele vídeo ali. Então essa seria a ideia do trabalho em si, tá? Como discussão, a gente também tem a possibilidade de associar esse tema com outras áreas de conhecimento, né? Além da química, a gente pode associar com a matemática, porque os vídeos vão
facilitar o aluno a entender o formalismo matemático que está por trás disso aí, e que acaba sendo uma grande dificuldade dos alunos, eles fazerem a relação entre o formalismo matemático com a prática e com o seu dia a dia. Então, nesse caso, a gente poderia fazer interdisciplinaridade com outras disciplinas, ok? A gente quer agradecer a oportunidade de estar apresentando o trabalho. A gente sabe que foi um pouco falho na questão do tempo, mas a gente espera que, a gente acredita que não vai mais acontecer isso. Desde já a gente agradece a compreensão e a atenção das tutoras e dos professores que estão responsáveis pela gente, ok? Muito obrigado e boa noite.